Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast nessa super quarta-feira. Já agradecendo você que está aí do outro lado, o nosso muito obrigado. Começando o nosso podcast CT-FM, direto aqui do Tarumã para todo o Brasil. Nosso muito obrigado. Eu me chamo Cowboy Martiga Abelha e você daí do outro lado nos acompanhando, mandando o seu recado, mandando a sua mensagem, curtindo, aí deixando o seu like. É importante também que você nos siga através aqui do nosso canal, tá certo? Nosso muito obrigado a você. E já aqui ao meu lado, Luiz Abreu Lobão, ele que é treinador aí de hipismo, e também a doutora Luísa Vera Alves, competidora de hipismo. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Seu Luiz, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. E nós estamos aí para conversar com vocês. Boa noite, Luísa. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. E vamos conversar aí sobre o hipismo, né? Então é isso, para você que não conhece essa modalidade que é o hipismo, ou seja, fazendo diferença, é um esporte que, ou seja, ganhando o mundo cada vez mais e principalmente conquistando também os amazonenses. Então o seu Luiz já deixou o seu boa noite e você também aí de casa, o nosso muito obrigado a você. Você pode fazer pergunta para os nossos convidados. Eu quero perguntar aqui do seu Luiz Abreu, mais conhecido como Lobão. De qual cidade você é, Luiz? Eu sou carioca do Rio de Janeiro, mas eu já sou mais amazonense do que carioca. Eu cheguei aqui em Manaus em 1980. Estou até hoje aqui, gosto muito da cidade, não quero voltar mais para o Rio de Janeiro. Não pretende, não tem essa pretensão aí de... E a Luísa, é carioca ou Quem dera. Amazonense mesmo? Eu sou amazonense mesmo. Já nasceu aqui, né? Nasceu, a Luísa é daqui. Eu sou daqui. E a minha filha mais velha também nasceu aqui. Então o senhor tem duas filhas aí? Mas a Carol mora em São Paulo. Mora em São Paulo, também é praticante aí do esporte? Hipismo ou não? Não. Seguiu aí outros caminhos? Já é casada, já tem filha. Então... Eu já tenho um neto, eu moro em São Paulo, todo mundo. Minha filha mais velha é jornalista. Sim. Né? Então, quis ir para São Paulo porque lá era melhor de trabalho. E aí, ela está em São Paulo já há muitos anos. Sim, esse amor pelo esporte, pelo hipismo, começou aqui ou já veio desde lá de... Não, já veio comigo desde garoto. Desde garoto. Né? O meu pai era militar. Certo. E eu tive a oportunidade de montar em vários quartéis do Exército Brasileiro. Nas regiões que ele servia, tinha sempre um quartel de cavalaria. Ou seja, a paixão e aí já comecei desde pequeno, desde garoto. E agora tá difícil parar, né? Já vai também... Isso aí, esse ambiente do cavalo, ele te cativa muito, né? Você faz ótimas amizades, a camaradagem. E o cavalo é um animal que atrai você. É uma coisa assim meio inexplicável, né? Essa atração homem-cavalo, quem lida com o cavalo, quem está no dia a dia com o cavalo, sabe do que eu estou falando, entende o que eu estou falando. Só e as pessoas perguntam, entende. Poxa, não sei o que você perde o teu sábado, domingo, podia estar passeando, mas você está em prova, está não sei lá o quê. Mas isso é empolgante, o cavalo é empolgante. Todo mundo que lida com o cavalo não se arrepende de lidar com o cavalo. Ele realmente é um animal que te atrai, que te conquista. E quando você vai ver, você está envolvido e não consegue mais sair. Costumo dizer que é um vírus que entra no teu organismo e não tem vacina contra. Ou seja, nem com peia não resolve. Não. Não tem quem tire esse amor. Às vezes fugia, matava a aula às vezes para ir montar. Eu. E a Luísa também? Então esse amor já foi também, veio do pai aí? Já foi. Quando era bebezinha, o papai andava comigo, assim, no colo. A Luísa tinha o quê? Uns 2 anos, 1 ano e meio, eu já colocava ela aqui no meu colo, montava no cavalo e saía. Alguém tinha que acompanhar o pai, né, Luísa? Tá no sangue. Tá no sangue. Aí, desde pequenininha também, comecei a montar mesmo com 5 anos de idade. 5 anos já? Foi, com 5 anos. Já foi o início ali.
Aí eu iniciei com 5, competição com 8. Com 8 anos comecei a entrar nessa parte de campeonato. 8 anos, minha primeira competição, eu caí. Eu caí na minha primeira competição, no meu primeiro obstáculo, gente. Foi triste. Eu era criancinha, né? Aí eu não entendia muito. Sim. Inclusive, isso foi uma coisa que o esporte mudou minha vida, porque a gente aprende a perder, né? Então, eu era muito criança, não entendia muito como que era esse processo. Eu fui aprendendo pelo esporte. Ou seja, a gente tem que aprender saber perder para ganhar na frente, né? Sim, exatamente. Tanto que foram muitas competições no início que eu caía, ou eu derrubava. Sempre era o último obstáculo, lembra, pai? Sempre era o último obstáculo. Eu fazia... Passamos um ano nessa sina do obstáculo. No último obstáculo, eu fazia 4 pontos. Aí a gente, putz, grila, eu nunca conseguia um pódio. Era assim, difícil. Ou seja, ali os pontos são o quê? São de 0 a 10? Não. Chegava a 4. As faltas, você comete a falta e perde sempre 4 pontos. Tá, sempre ali é penalizado. 4 pontos. Você tem numa competição um tempo. Sim. Né? Dependendo da extensão da pista, essa coisa toda, você tem uma coisa chamada tempo concedido. Você tem que fazer o seu percurso dentro desse tempo concedido. Ou seja, sempre uma pista para profissional mesmo ali de campeonato. É uma coisa que é uma competição como em qualquer outra hípica, qualquer outra. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, é a mesma coisa. A competição é a mesma, os critérios são os mesmos, os julgamentos são todos eles iguais. E aí você tem que se adequar a esse desafio. Sim. De você conseguir fazer a pista sem cometer falta, dentro daquele tempo determinado, e controlar o seu cavalo. Sim. Imagina que o hipismo você tem muito esse negócio do seu autocontrole, tem uma série de benefícios que, desde criança, você pode botar o seu filho para montar, porque você vai colher muitos frutos bons. Sim. Autoestima, autoconfiança, crianças que são nervosas, essa coisa acaba se concentrando naquilo que está fazendo. Sim. E essa disciplina que você tem que ter para poder praticar o esporte, você acaba levando para a sua vida. Então ali também, quando você começou o esporte, imagino que o seu pai foi o primeiro treinador ali. Foi, até hoje Até hoje é o treinador. Foi o primeiro e único. E está sendo aí, né? Está sendo, graças a Deus. Ou seja, levando com muita garra, carinho, né? Força e determinação. Sim, desde pequenininho. Eu dei aula de equitação aqui em Manaus desde 1989. Né? Sim. Na Escola de Equitação Tiradentes, que era na Polícia Militar. E aí, depois da pandemia, por uma questão até mesmo de medo de sair, aquela coisa toda, né? E acabamos que eu parei. Hoje eu só dou aula para Luísa. Somente para Luiz. Seu Luiz, então há uma diferença sobre equitação e hipismo, né? Tem diferença nisso, né? A equitação em si, ela é uma coisa específica, e o hipismo está dentro desse contexto todo. Né? A equitação te ensina como você montar num cavalo. Porque você tem ali várias técnicas, várias coisas que você tem que fazer para submeter o cavalo à sua vontade. A equitação nada mais é do que você, através de exercícios, através de adestramentos, através de várias regras, submeter o cavalo à sua vontade. Sim. E o hipismo é um dos esportes relacionados à equitação. Aí você tem o adestramento, você tem o hipismo clássico, você tem, nesse universo do hipismo, você tem outros esportes como o enduro, como
o cross, o CCE, que é uma coisa, o europeu gosta muito polo, do CCE, né? O polo, né? Tem muitos. Só que não é um São esporte muitos olímpico, o esportes, polo. sim. Né? O No esporte caso olímpico do hipismo já é olímpico, né? É o salto, né? Que é O vários hipismo saltos ali, clássico, né? o salto, o adestramento e o CCE. E também tem a atrelagem, que é uma prova de carruagem, Sim. né? E é uma Essa eu não introdução conheço nova. ainda. É muito legal. Na Europa eles praticam muito. Bastante, Praticam né? muito. Então ali no caso, houve o que? Foi em 2016, se eu não me engano, em Sydney. Então Não, ali 2016 foi aqui no aliás, Brasil. Isso, no Brasil, né? É, foi. E qual foi a época daquele que o Rodrigo O Pessoa, Rodrigo foi ou seja, na acabou Olimpíada expandindo o nome ali na de Sydney, Olimpíada né? de Sydney, Isso, na Austrália, Sydney. na Austrália. que ele tinha tudo para ganhar a medalha de ouro, Sim. mas infelizmente o cavalo, nesse dia, ninguém sabe até hoje, ninguém consegue entender o que aconteceu com o cavalo. Ele deve ter tido algum mal-estar, ou ele sentiu alguma coisa durante a prova. Sim. E aí ele não fala que ele está sentindo, mas o cavalo te indica várias. Olha, a orelha do cavalo te O diz senhor chegou a alguma coisa. acompanhar as Olimpíadas? Então nesse tudo tempo? isso, você com o tempo Sim. e com o tempo que você convive com ele, você vai aprendendo a entender a linguagem corporal do cavalo, né? Não é como um ser humano, né? Que tem uma explicação ali, já, ou Aí seja, você todo cuidado, tem que né? ir, É. você tem que ir deduzindo o que pode ter acontecido com o cavalo. Mas no outro ano, Foi do PAN, não, no outro ano, no outro na ano. outra Olimpíada, sim. né? Ele conseguiu a medalha de ouro. Ele conseguiu a medalha de ouro. Na verdade, ele ficou em segundo lugar, Sim. mas o cavaleiro que ficou em primeiro lugar, o conjunto que ficou em primeiro lugar, Doping. ficou no antidoping. E aí, Sim, acabou automaticamente, ele ficou com a medalha de ouro. Ou seja, não foi entregue lá no mesmo dia, Não, né? foi Não. entregue Meses lá no Rio de depois, Rio de né? Janeiro. Janeiro. Foi entregue no Rio Copacabana. de Janeiro. Copacabana, lá no Forte Copacabana, no Rio. A gente sabe que é um pouco diferente ali de receber medalha, não? Ou seja, não tem mais pessoas ali, né? Como você imagina de subir em pódio, com mas certeza. mesmo assim, Tanto que ele comentou que ficou muito chateado, né? Tem um documentário, No documentário tem um dele, documentário ele agora comentou. no YouTube sobre Que ele não queria que tivesse o sido Rodrigo assim. e o Balobiri Rui. e muita gente que vê ali entende com uma certa polêmica, né? Assistindo aquele, devido à fala do Rodrigo, né? É. Mas ele tá ali, eu acredito que desabafando também, né? Com Ou seja, certeza. jogando pra fora todo o Imagina sentimento. você entrar numa pista, numa Olimpíada, na final individual da Olimpíada, Sim. você tem o melhor cavalo do mundo, né? O cavalo celebradíssimo, ganhou tudo que ele podia ganhar com o Rodrigo, e chegar no último, naquele, desculpe a palavra, maldito obstáculo azul, e ele ficou ali, ele não passou. E ele foi desqualificado da prova. Tentou de novo, mas não foi não. Ou seja, já tinha feito a primeira passada. já Ele depois fez a não- primeira falta, né? Sim, É o que a gente chama no hipismo de refugo. O refugo. cavalo refugou a primeira vez, ele voltou para fazer, refugou Entendi. a segunda, no segundo refugo você é eliminado da prova. Foi o que aconteceu, infelizmente, com ele. Que ali eu acho que era, ou seja, era para entrar no auge mesmo da história, né, do hipismo. Com né? certeza, mas mundo a tava gente torcendo, falar na de verdade, Rodrigo Pessoa, a gente vai passar a noite inteira aqui. É um vencedor, é um cara como o pai Então, pra você dele foi. O pai Muitos são dele inspirados também por ele, né? O pai dele é fantástico. O pai dele foi para a Europa e ele é conhecido até hoje, respeitadíssimo. Tem um centro de treinamento na Bélgica e ele é um cara que é referência mundial no hipismo, o pai dele. Para quem está acompanhando também a gente, é o Carlos Abreu mandando boa noite, Joyce Melo, boa noite, Seu Joyce. Carlinhos. Boa A noite. Glória Fonseca também mandando boa noite.
E da Bela Abreu, boa noite. Estamos aguardando. Oi, mãe. Ou seja, desde cedo, né? A tua mãe? Da Bela é minha mãe. Você já está acompanhando também. Carlos Tio também, Carlinhos do Rio de Janeiro, Niterói. Um abraço aí, pessoal do Rio de Janeiro. Quem mais aqui também? Guilherme Paiva. Mandando boa Guilherme noite. é meu, Tio Guilherme. meu irmão. Teu irmão. Irmão, Bom de camarada, coração. amigo. Pronto. Quem mais aqui? Ieda. Boa noite. Também a Luísa Abreu, pessoal. Sou Assim eu. que mandou. Assim, a Luísa, você que mandou, né? E o Guilherme. Traduz aqui, ó. Que mensagem é essa que ele mandou aqui? Tio Guilherme mandou waiting. Me esperando. Esperando. Ansioso. Tava esperando Eu ia ansiosamente. trazer o Chico aqui para traduzir aqui, mas o Chico correu para ali. Quem mais aqui? O Guilherme, ó. Lobão, seu pai chegou a praticar montaria? Se sim, onde? Como eu falei, né? Sim. Como meu pai era um oficial do Exército, eu tive essa oportunidade de começar a minha caminhada aí de equitação, de hipismo no Exército. Então, eu montei em vários quartéis do Exército e até na Escola de Equitação do Exército, que é um centro de referência da América Latina para a prática do hipismo e da equitação como um todo. E aí, nas nossas férias de final de ano, a gente montava na escola de equitação, com os instrutores da escola de equitação, e aí aquilo ali era Ele perguntou aqui com que idade que você começou. Eu comecei a montar realmente, praticar o hipismo, mais ou menos na idade que a Luísa começou, 8 anos, 9 anos de idade, por aí. É importante começar cedo, né, no hipismo? Né? O interessante é você começar a partir dos 7 anos. 7 anos. Que o pai leve a partir dos 7 anos. Porque antes dos 7 anos, a criança gosta de brincar com o cavalo. Ela leva mais para um lado lúdico, né? Uma coisa de brincadeira, de passear a cavalo. Isso não é praticar, ela está ali pela... E aí os comandos que você dá, essa coisa, ela não tem esse entendimento. E aí a partir dos 7 anos, já começa a ter um discernimento maior sobre os comandos que você dá. Pé no estribo, olha a mão. Entendeu? Então essas coisas, essas nuances do hipismo, você ensinar é fantástico, né? Para quem aprende também, para quem está montando, eu garanto, é muito legal. Corre algum risco? Corre. Como qualquer outro esporte. Como qualquer outro esporte. Sempre tem risco, sempre tem a queda. Mas o que você tenta fazer? Minimizar esse risco. Né? Você não vai pegar uma criança que está começando agora e vai dar um cavalo agitado. Você vai dar um cavalo, como a gente chama às vezes, um cavalo professor. Quanto mais velho, melhor. Né? Tem o ditado que fala, aluno novo, cavalo velho. Né? Porque aí está mais calmo, já sabe o que tem que fazer. O próprio cavalo já sabe o que tem que fazer com a criança, fica ali tranquilo. A ecoterapia, por exemplo, é uma coisa fantástica de você ver. O cavalo parece que ele sabe que quem está montado nele tem algum tipo de problema. Então ele fica o tempo todo tranquilo. E com criança também, os cavalos com criança têm uma interação, interagem muito bem. E tendo como o teu pai como mestre, treinador aí do hipismo, o que você acha assim que melhorou bastante na tua saúde? Ou seja, o que você entende aí do hipismo? O hipismo, ele mudou minha vida, né, eu digo. Porque o esporte, eu acredito, na verdade, que quem é atleta, o esporte significa muito. E ainda mais esse, né, que é o único esporte do mundo que a gente tem contato com outro ser vivo. E é assim, é fenomenal. Mudou muito minha vida, minha saúde mental. É muito importante, gente. O hipismo, não só o hipismo, o contato com o animal, né, o cavalo em si, me ajuda bastante. Eu falo que é minha terapia, inclusive, né, e também, como meu pai falou, tem a situação da ecoterapia, né, que ajuda crianças com síndrome de Down, que até fizeram uma pergunta aqui sobre isso.
As crianças com síndrome de Down, crianças com depressão, não só crianças também, como qualquer pessoa. Né? Hiperativas, ansiedade, ajuda nessa questão cognitiva do ser humano, da pessoa, né? Crianças com síndrome de autismo também. Sim. E aí, inclusive, tem a terapia assistida, né? Que na psicologia. Sim. Eu sou veterinária, mas agora eu estou fazendo psicologia também. E aí na psicologia tem a terapia assistida, que são os trabalhos com os animais. E aí entra a ecoterapia, inclusive. Muito interessante. Ou seja, cada vez mais se dedicando no esporte e trazendo também melhorias, né? Sim, com certeza. Conhecimento. Essa interação ser humano-animal, ela só traz benefício. Só benefício. Só benefício. Eu não conheço ninguém que tenha um cavalo e reclame do cavalo. Não tem. Não tem. Quem poderia imaginar assim que um cavalo isso seria tão importante, né, para a vida do ser humano? Eu tive um instrutor que ele falava o seguinte: o cavalo é um fio terra. Você chega lá todo cheio de problema, coisa e tal, quando você monta no cavalo, tudo aquilo que estava aqui te perturbando, exatamente vai assim. pelas patas dele e você fica ali relaxado. Você fica 45 minutos ali pensando em nada. Só se concentrado no trabalho que você está fazendo. Ou seja, todos os problemas se foram. Com certeza. Por isso que eu falo que é minha terapia. É a terapia. É a minha terapia. Tanto que eu tenho problemas de ansiedade e às vezes eu falo pro pai, estou muito ansiosa hoje. Aí porque às vezes ele não consegue comigo, né? Aí às vezes como ele não consegue, mas eu vou, tá bom? Aí ele, não, tá bom. E quando eu vou sozinha, aí geralmente faço um trabalho mais calmo, mais tranquilo com o animal. Inclusive lá onde o tsunami fica, tem parte de muito mato, né? Fica bem legal para passear, tanto bom para ele quanto para mim, que a gente tem esse contato. O tsunami é o nome do teu cavalo? Tsunami Chanteblé. Ele veio de São Paulo. Olha. Em 2021. Olha, o Guilherme Paiva perguntando aqui, ó. Qual foi o seu cavalo preferido que você tem boas lembranças? Olha, todos os cavalos que nós tivemos sempre deixaram boas lembranças. Mas tem um cavalo específico que eu tenho ele, inclusive, tatuado aqui nas minhas costas. Que foi... Eu tenho uma aqui também. Um cavalo que deu alegria pra gente. Deu muito trabalho, mas deu muitas alegrias. Não sei se dá pra ver, gente. Que foi o Spook. O Spook foi um cavalo que deu... Era um cavalo assim fantástico. O Spook, depois que você acabava de trabalhar com ele, ele ficava andando atrás dela o tempo todo. E ficava fazendo assim. Como um pet, né? Era um cachorro grande. Um pet grande. Aí ele ficava se esfregando em mim, era uma coisa... Ele já tinha 21 anos. Foi. E ele foi mais marcante pra mim porque foi o mais desafiador até então, né? Porque o tsunami, meu Deus, né? Não tem nem comparação. O tsunami é um grande desafio. Todo dia é um desafio diário. Mas ele é porque ele foi o meu primeiro mesmo, né? O Chico já montou no tsunami. Ele já sentiu a pressão ali no tsunami. Com difícil. O Chico sentiu. Já andou tudo por aí, né? Também. Já conhece vários lugares. É um homem do cavalo. Homem do cavalo. E aí foi o Spook foi esse primeiro, mas foi desafiador. Ele era PSI, que era produção em inglês, então ele era bem esquentadinho. Aí era meio difícil no início também. Só que a diferença é que ele já veio domado. O tsunami não veio domado com a gente, né? Ele veio zerado mesmo. Então essa foi a grande diferença. Aí como ele era o Spook, ele já tinha vindo de outro aras, né? Ele já tinha uma certa idade. A gente, quando pegou ele já tinha 15 anos. Mas mesmo assim, com 15 anos, ele era ainda muito pra frente. Ele já foi ficando mais tranquilo, ele com uns 18, 19, né? E aí, quando eu tinha 21, ele tinha 21. E aí, infelizmente, ele pegou uma infecção generalizada, né? E, infelizmente, foi o momento que a gente teve que chegar numa decisão muito triste. Que foi a eutanásia dele.
A gente chegou lá, ele não estava mais se alimentando, nem beber água. Aí eu vi o estado dele, como eu sou veterinária e naquele momento, né, eu tive que pensar no sofrimento dele. Não podia pensar no meu egoísmo. Sim. Né? Então ele estava sofrendo. E meu pai não estava nesse dia lá, eu fui lá, falei, vem pra cá se despedir do Spook, que a gente vai eutanasiar ele. É um momento difícil, né? Foi muito difícil, o foi momento de horrível. decisão ali não é fácil. Não é fácil. Não. Não é fácil. E olha que a gente, depois que o Spook se foi, a gente passou muito tempo sem cavalo. Foi. Muito tempo. Você até questão do carinho por É, ele, né? As teve um lembranças. intervalo grande. Veio a Acho que pandemia. ficou, aí veio a pandemia, Pandemia. veio aquela coisa toda. Aí quando a gente saiu da pandemia, aquela coisa toda, aí tomamos a decisão, vamos comprar um cavalo? Bora. E aí começamos a pesquisar e tivemos ajuda também de amigos. E aí veio o tsunami para Manaus. Sim. 2021,21, com 8 né? anos. Ele Oito tinha anos de 8 idade. anos. É, 8 anos. E é um cavalo bonito. Hoje ele está um cavalo lindo, entendeu? Sim. Já está competindo, está, como a gente fala no hipismo, né? Está empistando, né? Que a gente fala, está sendo empistado com muita paciência, com muita. Uma das coisas fundamentais no hipismo é a paciência. Sim. A paciência é fundamental. Para quem lida com cavalo, sabe disso. Não adianta você querer forçar as coisas do cavalo, que você não vai ter um bom cavalo. Né? Não vai ser um cavalo cheio de vícios, um cavalo cheio de... A coisa tem que ser bem natural. Bem natural. É. Né? Sim. E aí você consegue conquistar a confiança dele. E aí, quando ele confia em você e você confia nele, finalmente está feito aquilo que nós chamamos de conjunto. Entendi. É. Está E aí, formado o conjunto. o tsunami E foi, aí- foi isso. Às vezes até por um comando de voz, comando de voz é importante, você ouve, Ele já ele reconhece para, quem ele é. responde. Uhum. Às vezes Ele sem já- rédea, sem nada, você consegue fazer a curva para um lado para o outro, Ele só vai na atrás. posição das suas pernas. Já entende ali Já os entende. comandos, né? É. Sim. Então o trabalho ele é longo, você não consegue fazer um cavalo a curto prazo. Aí é 1 ano, 2, 3 anos de treinamento, aí você vai começar a ter um cavalo bom na sua mão. O tsunami chegou com a gente em 2021, 21, 22, final do ano passado que eu fui competir. Aí na minha primeira prova eu caí com ele. Custou um pouquinho a conexão ali, né? Foi muito difícil. E na Foi muito segunda difícil. prova você E na ficou em segundo segundo lugar. Inclusive o tsunami vai ser um cavalo inesquecível para mim também. Porque o Spook foi meu primeiro desafio, ele foi meu segundo, mas meu top 1 desafiador. Sim. Entendeu? Então, ali a gente foi realmente conquista tanto dele com a gente, que quando ele chegou, ele não deixava ninguém chegar perto dele, ninguém. Tem toda a coice em mim, tem toda a coice no meu pai, nos Não, ele veterinários. já me deu 2 Dois coisas. coices, né? Conseguiu acertar isso. Quando ele chegou naquele negócio do veterinário, né, pra ver e tal, o Chico participou disso também. Eram umas 5, 4 pessoas pra segurar aquele cavalo. Botava ele dentro do brete, ele só faltava quebrar o brete. Era Tiveram que chamar o Chico aí pra difícil. resolver. Aí O Chico bom, foi. vamos colocar um pito aqui nele, não sei o quê. Era um monte de Gaia gente. para se conseguir pegar. colocar Chico é brabo, não, soro. Chico. Nossa Era difícil Senhora. demais, foi muito difícil. Mas ele hoje é outro cavalo. Outro cavalo. O Alexandre, Sim. que ferra o tsunami há muitos anos, há muito tempo, ele fala hoje para mim, o tsunami hoje, para mim, é um dos cavalos mais fáceis que eu tenho para ferrar. Mas ele me deu muito trabalho. Ele deu Inclusive, muito trabalho. né, o rapaz que Um dos trabalhava com o ajudantes Alexandre. dele deu um coice deu um no coice. garoto, que o garoto foi parar lá na parede. Ou seja, aí, Luísa, foi o teu maior desafio. Foi o meu maior esse desafio. cavalo. E ainda é. Ainda é. Ainda é, porque tem algumas coisas ainda, uns vícios dele mesmo, que aí a gente tem precisa que ser trabalhado. administrar, trabalhar demais. E aí a gente está melhorando. Eu estou muito feliz com o nosso resultado que a gente está tendo.
E é engraçado que é sempre assim, tipo, na minha primeira prova com ele eu caí, aí eu fico na minha cabeça, não, na próxima, aí eu vou dar o meu melhor, e acalmar ele também, tudo isso antes da prova, aí eu caí e fiquei em segundo. Aí a desse ano, a primeira, eu fiz 12 pontos, né, na primeira prova, e agora na segunda eu zerei, é sempre assim. Eu preciso de um negocinho aqui, não, bora, na próxima a gente vai conseguir. Ou seja, trabalhar em cima dessa falha ele, e inclusive nessa prova agora que a gente fez, ele tava dia de chuva, muito estresse pro animal, ele tava mais pra frente, mais agitado, mas a gente conseguiu zerar a pista, né? Sim. E isso foi muito importante, até postei minha fotinha com ele. E inclusive falei que ele me traz uma autoconfiança que eu nunca tive, nem com o Spook, porque o Spook, desculpa a palavra, mas ele era fuleirinho, entendeu? Ele me deixava na mão, sim, ele era assim, ele me deixava na mão, no refúgio, né? Quando ele parava, caía mesmo, era complicado. O tsunami não. O bicho ele é meio perturbadinho da cabeça, o bicho vai. Ele entra todo torto. Encarava, né? Ele encara o obstáculo. Ele não refuga. Ele não. É uma vantagem, né? Um cavalo que não tem medo, a gente chama, não tem medo das varas. E aí não tem medo. Então acaba que isso, com essa qualidade dele me traz essa confiança também, sabe? Sim. Porque eu sei que eu não tenho medo de saltar. O papai bota lá 1,20, 1,10, antes eu tinha medo, com ele eu não tenho. Porque ele me passa essa tranquilidade também. Mas, né, olha ele os anos. Ele chegou a saltar até que altura? 1,20 com ele. 1,20. É porque o cavalo você vai começando com ele das provas mais baixas e vai subindo. De 1 metro. Aí vai 80, 90, 1 metro, 1,10 m. Aqui em Manaus, hoje, as provas mais altas hoje estão em 1,20 m, né? E nós temos excelentes amazonas e cavaleiros aqui em Manaus. Nós temos a Andresa Nácia, nós temos o Pedro, que é o que está Pedro saltando. Paulo, que também montou. Pedro Paulo já teve um Aras aqui no Tarumã. A gente comprou o Spook dele na época aqui do Tarumã. E hoje ele está em São Paulo, está competindo em alto nível em São Paulo, está indo muito bem. Outro cara que montou desde garoto aqui em Manaus e hoje está morando na Europa é o João Vitor. João Vitor hoje está competindo na Europa direto, provas altíssimas, ele está lá. Né? E ele foi teu aluno quando era criancinha, né? Montou, passou lá um tempinho lá montando, mas depois ele veio para cá porque ele gostava era chegou a montar, não sei se foi tambor, não tinha nada a ver com hipismo. Depois ele voltou para o hipismo e levantou voo. Hoje pode crer que é um senhor cavaleiro. O senhor, como treinador de hipismo, já competiu também? Eu já competi até em Manaus mesmo, no início do hipismo aqui em Manaus, no final da década de 1980 e no início de 1990, começou o movimento do hipismo clássico aqui em Manaus. Sim. Então, veio, no início a gente montava em cavalos manga larga, né? Porque a gente não tinha, aqui não tinha o cavalo apropriado para o hipismo. E o cavalo manga larga é um cavalo, vamos dizer, que se adequa a várias funções, a várias modalidades. E aí, com o passar do tempo, né, vieram cavalos que nós chamamos de uma raça brasileira chamada BH, que é brasileiro de hipismo. Essa é a raça ideal. É a raça nacional. Tá? E já está fazendo sucesso nas pistas dos Estados Unidos, da Europa, tudinho. Pistas mais exigentes, países mais exigentes, eles estão. Ou seja, com salto mais alto, né? O hipismo, só para você ter uma ideia, uma prova de salto é no máximo 1,60 de altura. Aí já é grande prêmio, já é muita coisa. Prova para cara mesmo já, vamos dizer, escolado no esporte. Né? E você fazer uma prova de 1,70
com 15 esforços, com 15 obstáculos, entre duplos, triplo, rio, essa coisa toda, precisa conhecer muito, precisa treinar obstinadamente. E aí você consegue resultado. O esporte, poxa, mas a gente tem um gasto muito grande. Para quem quer fazer o esporte como lazer, essa coisa toda, você tem que alimentar o cavalo, Sim. Você tem que pagar o aluguel do apartamento dele, né? Você tem tudo isso, você tem que ferrar, botar o sapato nele todo mês, tem as vacinas, tem o veterinário. Então você tem realmente um custo. Mas eu digo que isso é um custo-benefício. Porque tudo isso, quando você entra numa prova e vê seu cavalo zerar e você ir para o pódio, não tem dinheiro que pague. Não tem. A emoção é muito grande. Sim. E você... Aquilo ali vale pelo seu esforço, pelo seu treino, pela sua dedicação. Ou seja, vale a pena. Vale a pena. Vale muito a pena. Vale a pena. Vale a pena. Para quem está acompanhando é o Carlos Abreu, abraços ao Mano Eduardo e Luísa, direto de Niterói, Rio de Janeiro. Ele pergunta aqui, Luísa, qual o seu cavalo inesquecível? Porque você já respondeu, né? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Bons tempos eu acho que é cavalaria em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Lobão, sua esposa monta cavalo? O Guilherme perguntou. Não, gente, chega nem perto. Ela só montou a cavalo quando ela estava me paquerando, aí ela montava. Depois disso, ela coragem, já conquistou. Não quero mais saber, não quero mais saber disso. Chega nem perto, ela não vai nem para as minhas competições, gente. Só para motivar ali. Ela fica super nervosa. Ela fica muito nervosa. Né? Às vezes ela está na pista montando, ela está de costas para a pista. Mesmo explicando, mãe, montar é bom, não, mas não adianta. Você perde medo, é terapia. Não adianta. Ela hoje ela fala, não vou. Tá bom. Mas você não vai montar, né? Você vai assistir a entrevista. Mas ela fica extremamente nervosa. Aliás, as mães e os pais ficam nervosos, não tem como. Você vê... Por exemplo, você vê uma criança pequena em cima de um cavalo saltando um obstáculo, todo mundo fica ali apreensivo. E quando ela começou, você não ficou apreensivo ali? Ficava, eu ficava, mas eu não podia demonstrar isso, porque tinha que encorajar, eu poderia passar para mim. Passar para ela e aumentar o nervosismo dela na pista e ela ficar desencorajada a continuar. Eu incentivo muito, porque eu sei que para ela a equitação só trouxe benefícios até hoje. A Luísa já praticou vários esportes, mas o único que ela permaneceu e até hoje pratica é o hipismo. Inclusive, geralmente, né, tem aquela fase do Enem, né, quando a gente vai entrar na faculdade, o pessoal desiste. Né? Dá aquela parada. Dá aquela parada, ou às vezes volta, às vezes não volta nunca mais. É o que acontece com muita gente, inclusive. Eu não quis nem saber, eu separava o meu tempinho pra ir, de qualquer jeito. E aí, de vez em quando, né, não vou falar aqui, mas às vezes quando eu falto as minhas aulas de psicologia, eu vou montar também minha terapia. É minha terapia. Aí, porque eu faço, eu trabalho, como eu sou veterinária, eu trabalho de manhã até 5 horas da tarde, 6h30 começa minha aula. Mas eu consigo esse tempo pior. Nesse intervalo de tempo, eu saio 5 horas, vou lá na área, desmonto. E às vezes eu, inclusive, nem tomo banho, gente. Eu vou direto. Eu vou direto. Mas todo mundo sabe. Tu vai pra faculdade de bota. Mas todo mundo sabe da minha sala. Gente, eu monto e é isso. Às vezes eu chego não lá. Deu tempo, né? Já só não podia perder a catinga, mas passo perfuminho, nada, desodorante, nada que resolva. Pronto. Mas eu vou. Sim, eu vou. Os estudos. O importante são os estudos, mas assim, eu tô falando que eu não. Você não vai deixar essa paixão aí? Não vou, não. Até falo pra ele: meu filho tem que gostar. Se ele não gostar, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer, cara? Vem esses pensamentos assim? Vem, eu falo isso pra ele. Eu falo muito. Aí às vezes vem sim esses pensamentos. E eu pretendo continuar, de verdade. Já tô aí, comecei com 5, já tenho vou fazer 26 mês que vem, já. Olha só o tempo. Eu tenho um tempinho, né? Já tenho um tempinho.
E sempre fui, e mesmo quando o Spook faleceu, eu fiquei montando em outros cavalos. Sim. Mas não ficava parada. Só na pandemia mesmo, né? Porque parou tudo. E teve que parar, né? É. A Maria Abreu mandando boa noite. Antônio José também, boa noite. Vânia Paiva, parabéns, Luísa e Dudu. Guilherme Paiva, Lobão, seu pai chegou a general. Chegou a general? Chegou reformado, mas chegou. Chegou Chegou. general. Tá certo. A equitação ajuda crianças com síndrome de Down. Aqui o Sim, Guilherme a gente Paiva também perguntando. A gente até comentou isso Sim, no início. comentou. Na aqui no ecoterapia, Ecoterapia, terapia assistida. já vi crianças assim ter uma recuperação, ter uma melhora no quadro clínico muito grande. Muito grande. Olha, Vânia Paiva, parabéns, Eduardo, esclarecedor como mestre. Guilherme Paiva, qual a idade limite de um cavalo? Ou seja, Depende. seria para montar? Um cavalo, ele vive em média aí, bem tratado, uns 22, 23 anos. Tem cavalo aí que já de 25 anos. O soberano ficou até os 31 anos. Soberano. Agora, Depende muito de como o cavalo a se gente tratar, começa a né? trabalhar, por exemplo, ele a partir dos 3 anos de idade. 3 BH principalmente. Lá pelos Sim. 3 anos você começa a trabalhar. A primeira competição do BH tem que ser aos 6 anos. Isso é Sim. regra. Né? Tem a prova dos cavalos de 6 anos. Né? E aí vai. Os especialistas dizem que o auge do cavalo é dos 12, é o auge do atleta, 12 anos de idade até uns 14, 15 anos. Né? Sim. E aí você vai conseguindo competir a 16, 17 anos, mas você vai diminuindo o ritmo de trabalho, a altura dos saltos, né, para preservar o cavalo, porque é um esforço muito grande. Sim. Ele, além de levantar todo o peso dele, aquela massa muscular, ele está levando um cavaleiro em cima. E o impacto dele no solo, quando ele se recebe no salto, quanto mais alto, mais impacto é. Aí tem tendões, tem... como é que dá o nome, Luiz? Articulações, articulação. essa coisa toda, né? Que você Sim. tem que, inclusive, Muita coisa. que proteger. Né? Inclusive, Sim. a gente, quando a gente faz um treinamento puxado, né, a gente geralmente coloca alguma coisinha ali Aí, para ajudar. depois a parte do muscular. trabalho, você coloca O que? Gelo? gelo, Gel. você tem Gel, aquele muitas gel coisas. e aí coloca uma liga de descanso, né, para ele, na hora que ele for Que ajuda na dormir, circulação. não vai, ele está com a liga de descanso. Mas é isso, é o dia a dia que você tem com o cavalo. Assim como um cavalo de tambor, um cavalo de vaquejada, essa coisa toda, ele tem um esforço muito grande. Às vezes você vê a fotografia do pessoal do tambor, o cavalo está quase virando totalmente. Sim. Imagina o esforço que não é Para segurar ali nesses o próprio membros, peso. para né? segurar o peso dele e se equilibrar todo. Né? Então, você tem que ter essa visão de que o cavalo tem que trabalhar protegido. Assim Sim. como um atleta de futebol usa todas aquelas proteções, a caneleira, atadura no pé, aquele negócio todo. O cavalo também tem. E aí O cavalo você também tem. faz Caneleira, isso. boleteira, tudo isso. Caneleiras, boleteiras, as ligas, né, Sim. de trabalho, que hoje quase não se usa mais a liga de trabalho. Mas É tanta proteção que até proteção protetor de é muito rins importante. tem. Até isso tem. Tem protetor. Por isso é que o pessoal fala, pô, mas hipismo é uma coisa muito cara. Mas como eu lhe falei, É um esporte mais nobre ali custo-benefício já. é Traz fantástico. muitos benefícios para a nossa vida. Para quem mais aqui também acompanhando, Carlos Abreu perguntando, existe algum requisito para selecionar o cavalo ideal para equitação? O cavalo, hoje em dia a coisa está mais fácil porque você Sim. tem uma raça específica para equitação. Né? Mas
para cada função, para cada tipo de trabalho do cavalo, ele tem algumas características que o tornam apto para aquele trabalho, né? Sim. O tornam apto para aquele trabalho. Vou te dar um exemplo. Cavalo de polo, por exemplo, não pode ser um cavalo alto. Cavalo de polo geralmente é um cavalo mais baixo, ele é mais flexível, é mais maleável, ele consegue fazer manobras mais rápidas. E o cara que vai com polo, com o taco de polo, sim, é mais fácil você acertar por causa da altura. Porque cada altura de cavalo, ou cada tamanho, você tem um tamanho de taco, né? E o ideal é o taco 16, 17, é que o pessoal usa para taquear a bola, e aí o cavalo está apto para isso. O senhor já chegou a praticar também polo? Eu tentei, só que eu sou canhoto. Sim. E o polo tem que todos os jogadores serem destros. Sim. Não posso entrar no time, eu canhoto e o resto destro. Aí o pessoal eu não conseguia taquear com a mão direita. Ainda tentou, mas não foi. Não deu certo. Não deu certo, né? Mas Elano Melo, grande lobão, grande entusiasta do nosso esporte no Amazonas. Luísa, nossa grande Amazonas. Um forte abraço para essa dupla que nos enche de orgulho. Que mandou aqui Elano Melo. Valeu, Elano. Obrigada. Forte abraço. O Marcelo de Melo também mandando boa noite. Guilherme Paiva Lobão está perto do nosso costelão do ano. Isso aí, o costelão no aniversário dele. Te prepara, português. Vem churrasco de chão aí, negócio das costeladas. Ó, Glória Fonseca, Luísa, qual o campeonato mais marcante que você participou? Boa pergunta. Pronto, tá aí, ó. Tá, quando eu era criança, eu já fui campeã amazonense e do ranking também, né? Sim. 2 vezes, e do campeonato acho que foi uma vez, não lembro. Mas foi aqui mesmo em Manaus? Foi aqui mesmo. Mas independente disso, mesmo né, quando eu era criança, teve uma que foi com o Spook. Que antes da gente ir para a pista principal tem a distensão. Sim. Aí na distensão, e inclusive nesse dia não tinha chovido, mas no dia anterior sim, então tipo a pista estava muito molhada. E na distensão acabou que eu e o Spook caímos, tanto eu quanto ele. Então foi um negócio assim bem feio a queda. Caiu eu e ele, e aí ele se machucou, eu também. A gente ficou só lama, o meu material, minha roupa, que a gente tem uma roupa né, ideal pra gente competir, toda bonitinha, que a gente bota. E aí bateu um medo. Porque era ali aquele momento, a distensão depende muito, uns 8 minutos a 10 minutinhos para ti ir para a principal. Sim. E aí aconteceu isso logo antes, um pouquinho, tava quase para chamar o meu nome para entrar, caraca, aí bateu medo. Aí esse aqui virou, tu vai querer? Aí eu falei, eu vou. Ele não tava mancando o cavalo, apesar de ter acontecido, ele não tava mancando, tava bem. Mesmo depois daquela, a gente deu mais uns 2 saltinhos, foi tudo certo. E aí a gente estava com esse medo, porque acabou de acontecer isso. E aí fica na cabeça do animal, né? E na minha também, aquele medo de acontecer, ou um refugar. E o Spook, como eu falei, ele era fuleirinho, né? Então, a gente foi. Ele também, tava todo mundo assim, meio apreensivo. E aí eu falei, eu vou. Eu topei esse desafio pra mim. E pro animal, vou confiar na gente. E eu falei, eu vou conseguir sim. E aí foi, primeiro, segundo, terceiro, zeramos a pista. Foi perfeito. Nossa, eu chorei muito naquele dia. Chorei demais. Porque foi um desafio superado ali. Tinha acabado de acontecer uma situação horrível, porque quando tu cai sozinho é uma coisa, mas quando cai tu e o cavalo assim, na areia, aí tanto que todo mundo, meu Deus, ficou assim, a ambulância, o pessoal veio, mas estava tudo bem, não me machuquei, entendeu, na hora. Mas porque o cavalo também caiu, né? Sim. Quando caiu os dois já é mais, dá um medo. Todo mundo parou ali, né? Ficou, meu Deus, tu tá bem, o cavalo tá bem. Mas aí vem aquela questão de você montar de novo,
Enfrentar. Para você vencer os seus medos, porque cada obstáculo que você salta Eu falo que cada obstáculo como se fosse um obstáculo da vida, eu uma falo. conquista, Uma conquista. É uma coisa que mexe com você. Mexe. Eu falo para os meus alunos o seguinte: o mais importante não é você ganhar a prova. O mais importante é você entrar no primeiro obstáculo e conseguir conduzir seu cavalo até o último salto. Isso é mais importante do que ganhar. Ganhar é uma consequência da sua dedicação, do seu trabalho. Um dia você vai ganhar, porque nesse esporte você mais perde do que ganha. Sim. Né? Então, um dia vai chegar a sua hora. O sabor da vitória é fantástico, é inconfundível. Ou seja, não é simplesmente chegar, eu quero ganhar, mas enfrentar esses obstáculos, os medos, os desafios, né, que vem pela frente. Tanto que quando o tsunami era doidão ainda no início, minha mãe, vende esse cavalo. Ela falava, não vamos vender não. Olha, que quando ele começou a ficar muito bem, deram uma boa quantia nele pra mim. Eu falei, negativo, não dou, não vendo, não, nada. E assim, eu até falei pra ele, pai, deram um tanto aqui na tora pra mim, tá bom, né? O preço tava bom. Mas eu falei, não tem dinheiro que compre não. Ali conquistou o amor, a confiança, e quando quem vê a gente do início e agora, como a gente tá, eu e ele, como um conjunto, e um animal e um ser humano, é surreal, sabe? Tanto que nessa última prova agora, que a gente zerou, mas ele foi rápido, eu até falei, tô feliz, entrei no primeiro, saí no último, que eu também tenho esse lema. Óbvio que a gente quer ir pro pódio, né? Sim. Só que depois de tantas coisas que a gente já passou, eu e ele, no caso, tantos desafios pra mim, eu chegando lá e fazendo a minha pichinha e ele tranquilão, nossa, fiquei muito feliz mesmo. Isso daí realmente é muito bom, é perfeito. Ou seja, falando em felicidade, vamos mostrar aqui os vídeos, fotos de você competindo. Então prepara aí o nosso diretor, prepara o vídeo, vamos lá, solta o vídeo aí para o pessoal acompanhar. Estamos de volta aqui no nosso podcast CT-FM, direto do Tarumã para todo o Brasil. Você pode curtir, compartilhar, não deixe de deixar o seu like, tá certo? Acompanhar também a gente, se inscreva no canal, aperte o sininho, certo? Quanto mais gente, melhor aí para que você possa entender melhor sobre hipismo, sobre outras competições, que nem aí o Prova dos Três Tambores, tem vaquejada, rodeio, entre outros esportes que a gente sempre vai estar falando, convidando essas pessoas para comentar um pouco mais sobre o esporte. E hoje, o esporte da vez de hoje é o hipismo. Estamos conversando com Luísa Vera Alves, ela que é doutora, não é isso, veterinária, e também o Luiz Abreu Lobão, professor, ou seja, instrutor aí do hipismo. Quem está também acompanhando a gente, mandando já mensagem, Luiz mandou aqui pra gente e faz a pergunta: 2 animais do professor Lobão que nunca vou esquecer, como é o nome? Nagli, é isso o nome? A Nigli e o Fato Novo. Também ele está dizendo que não vai Fato esquecer. Novo foi o primeiro cavalo que eu montei, que era do papai, passou pra mim e passou por muita criança também. Sim. O Fato Novo é um Fato cavalo Novo. professor, ensinou muita criança a montar. Uhum. A Nigli era uma égua puro sangue inglesa, nós compramos no Jockey de São Paulo. Sim. E trouxemos para cá, para Manaus. Naquela época,
nós compramos, se eu não me engano, 15 cavalos no Jockey de São Paulo e trouxemos para cá. Era uma expectativa muito, muito grande pela chegada desses animais. Eles vieram até Porto Velho, eles vieram de caminhão e depois vieram de balsa para cá. Nossa Senhora, vai chegar hoje a balsa. Todo mundo ia esperar a balsa. Não chegou, volta amanhã. E assim foi. A gente... A Nigli eu não conheci. A Nigli ainda não existia. Morreu. A Nigli foi atropelada. Triste. Morreu atropelada. Fugiu da baia, fugiu e saiu pelo portão de entrada do Aras e vinha passando um carro e bateu nela. O Fato Novo já foi um cavalo que eu comprei ele tinha 5 anos de idade. Morreu com 23 ou 25 anos, não foi? Foi, 25 Morreu acho. aposentado, morreu Num sítio, a no gente sítio, pastando, tranquila. tranquilamente. Foi. Morreu naturalmente. Nunca teve O nada rapaz aquele foi cavalo. pegá-lo de manhã, ele já estava morto. Mas foi pro céu. Pronto, já tá em outro universo. Né? Todos Tem mais eles aqui, ó. vão. Delícias da Bart, mandando boa noite também. Quem é? Elisângela. Elisângela. A Gabi, que a filha dela foi aluna do A papai. Gabi foi minha aluna, filha dela. E a Gabi agora tá doida para voltar. Estou dizendo, leva ela para montar, leva a Gabi para montar. Ela tem Vamos quantos ver se anos? ela Né? volta. A Gabi já tem o quê? 18 anos, né? 18. E a gente conheceu, ela tinha uns 13, 14 Tinha anos. É 14, tão 13 pequenininha. anos, ou menos do que isso, É, 12 por aí. anos. Por aí. Olha, o Thalisson Sávio, boa noite. Luísa, qual o patamar que você almeja no hipismo? Oxi, esse Thalisson, pelo amor de Deus. Olha, eu queria muito, agora com o Tsunami, eu queria chegar numa competição aí de 1,10, 1,20, hein? Eu acho que dá, mas vai demorar um pouquinho, eu queria chegar, porque Muita calma. É muita calma, muito trabalho. porque com os meus cavalos anteriores, realmente o Tsunami, ele é BH, né, os outros não eram, então, e ele tem mais força, tem todas as mais características, né, de um cavalo de salto mesmo. Sim. Então, eu vejo, todo mundo vê nele que é possível, entendeu? Sim. Os outros, eu sempre fiquei ali em 1 metro, até 1,10, mas em competição mesmo, eu nunca passei de 1 metro. Não passei de 1 metro. Aí, minhas expectativas é conseguir passar disso com o Tsunami, que eu acredito que a gente consiga, sim. Estamos trabalhando. Daqui a porque ele 2 vai. anos por aí. Ele vai. O negócio a gente... Dá para entrar. dá pra entrar. Então, isso aí eu queria muito chegar nesse nível. Pronto. E vai conseguir, né? Deus Vamos quiser. orar aí para que dê tudo certo. Antes eu ter perguntado de você, no momento da entrevista, você falou, diz, olha, na hora de competir, eu uso aquela roupa bonitinha, né? Falando nisso, qual é o necessário para praticar isso? Para praticar o esporte, né? Quais são os equipamentos, na verdade? É bem diferente, inclusive, do tambor, né? É muito diferente das coisas. A sela é diferente, a gente usa o culote, que é uma calça, né, ideal, que ela é diferente mesmo, não tem igual. Todo mundo que vê aquilo fala, é o culote. Quem conhece, né? Aí tem a blusa na competição, tem que ter até a gola. Tem que ter fechadinho aqui, uma gola aqui. Pra mulher assim, né? Pra homem precisa uma gravata. A gravata branca. Isso. Com a blusa pra dentro, o cintinho. Ou seja, tudo tem que ser arrumado. Tudo arrumado, exatamente. Itens obrigatórios, né? São os itens obrigatórios. Capacete, bota. Até a altura o capacete ali é muito importante. E o capacete muito importante. É fundamental. Até mesmo no treino. No treino, Mesmo no treino você tem que montar com capacete. Então, inclusive, para esses materiais aí tem os frufrus, né? Aí tem capacetes, vários capacetes, entendeu? Então, tipo, o meu de treino é o meu de prova é outro material, entendeu? Porque eu gosto, por exemplo, muito de azul. Aí na hora das competições, aí bota a manta, que é azul,
que fica debaixo da sela, sabe? Aí azul, minha roupa é azul. A gente vai combinando. Tudo combinando. Tudo combinando. Ou seja, na hora da competição ali, digamos, Aí nas também provas, tem vai de cada competidor, ou seja, usa do seu jeito Usa a do roupa, seu mas jeito, tem que ter um padrão ou exatamente. não? Mas é um padrão. Tem que ter um padrão É um ali, né? padrão. Tem que ter um padrão. Como ela falou, as mulheres, a camisa, a blusa fechada aqui em cima, tem uma golinha, né, que se chama plastron. Sim. Aquela golinha que fica aqui em cima, abotoada. Aí tem o culote masculino e tem o culote feminino, são diferentes. Sim. Aí tem o culote branco e o bege Tem o também. Na você prova pode você pode competir usar com o o bege branco ou o bege. ou o branco. Então são duas cores ali para. Na prova, mas Na em prova, treino né? pode ir O masculino Qualquer tem que cor. ter a gravata branca e também tem a casaca de competição, Sim. que é chamada casaca de caça, porque esse esporte ele vem muito da Inglaterra, né? Sim. Da época que o pessoal tem um esporte até hoje, tem lá a caça à raposa, Sim. né? Então os caras vão todos vestidos, com capacete, bota, túnica preta ou vermelha. Hoje em dia já abriram mais as cores, né? Você pode montar com amarelo, cinza, verde, mas é obrigado em competições nacionais e até estaduais, dependendo muito do tempo. Aqui em Manaus a gente abre um pouquinho por causa do calor. Sim. Né? Então, a maioria das provas a gente não exige Mas também é opcional. Se você quiser usar, você usar, pode pode usar, não tem problema. Para manter ali o padrão. Luva também, tem luva especial para você segurar. Tem a luva, tem o chicote. Tem chicote, tem espora. Tudo que se usa. A espora também é diferente, A a espora do também é tambor é totalmente diferente do Ou seja, é uma hipismo. diferença ali, né? Tem uma diferença legal. Então, para competir, ou seja, você pode competir individual e por equipe. Você pode competir. Se você tiver. Tem muitas provas que você. Olimpíada, por exemplo, Mas a você Olimpíada, tem sim. individual e tem por equipe. Sim. Né? Mas E você- aqui a gente faz individual. Aqui em Manaus, Aqui é a mais gente individual. monta individual. É. Individual. É Mas, difícil montar ali uma equipe. aí você, por exemplo, se você tiver uma equipe do Amazonas que vai competir em São Paulo, por exemplo, aí você pode competir por equipe e também individual. Sim. Entendeu? Nessa competição aí tem. Quais são as regras que é necessário? Para uma prova de Isso, salto. uma prova de salto. Pois é, então, você tem, como eu falei lá no início, você tem os tempos concedidos, Sim. né? Você tem a contagem de pontos. Por exemplo, existe uma coisa chamada tempo ideal, que nessas provas mais baixas, elas são regidas por esse artigo Sim. do regulamento de salto. É o 238, se eu não me engano, é isso mesmo. E ali você tem o tempo concedido, você tem que Sim. fazer dentro desse intervalo de tempo, e tem o tempo ideal. Quem chegar mais perto do tempo ideal é o vencedor da competição. Sem faltas. Sem faltas, né? Sem falta. Nas competições mais altas, você pode fazer prova ao cronômetro, né? Quem for mais rápido na pista e zerar a pista, né? Sim. É candidato ao desempate. Né? Se você tem um cara só que zerou a pista dentro do tempo, no menor tempo, ele é o campeão. Mas é recorrente você ter 2, 3, 4, 5, mais de 5 pessoas Indo para o desempate. indo para o desempate. Aí tem que E o ser mais desempate rápido e tem os obstáculos é específicos. contra o cronômetro. É uma pista Sim. menor. O armador de percurso, que a gente chama o curso designer, ele é o cara que monta a pista. Sim. E aí ele coloca as distâncias, ele coloca uma curva mais difícil para abordagem. Então vai tudo dentro da cabeça dele. Nessas provas de salto mais alto, nesse pessoal de prova mais importante, cavaleiros mais experientes, as provas, além de você competir para vencer a altura,
Você tem obstáculos de largura e você tem que ir contra o tempo também. Então tudo isso tem que estar na tua cabeça na hora que você vai competir. Por isso é que existe uma coisa chamada o reconhecimento de percurso. Antes da prova, meia hora antes da prova, todo mundo entra a pé dentro do picadeiro. E ali você vai desde o número 1 até o último obstáculo, passando pela chegada, pela saída e pela chegada, e aí você vai montar a sua estratégia. Depois de fazer todo o reconhecimento. Você reconhece todinho, aí você, por exemplo, o cara põe uma distância de tantos metros entre um obstáculo e outro. Aí você vai ver na pista a pessoa andando com um passo um pouquinho mais largo para ver mais ou menos quantos metros tem ali. Do princípio de que cada passo seu tem 1 metro. Aí, por exemplo, deu 20 metros. Aí o cara, faz os cálculos na mente. 20 metros eu vou dar aqui 5 galões. Mas o meu cavalo é muito rápido, eu posso dar até 6 lances aqui dentro. Sim. Mas o meu cavalo eu vou trazer ele para trás, para ele não... Vou dar 4 lances. Então tudo isso é a estratégia que você monta. Depende do outro obstáculo que você vai abordar depois de um salto. Tudo isso você tanto faz nos treinos, para quando você chegar na competição, o seu cavalo está acostumado com todas essas nuances que acontecem dentro de uma pista. Entendeu? E é fantástico você ver uma competição dessa. Eu tive, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ver na Olimpíada de 2016, que foi no Rio de Janeiro. Eu e ela, nós fomos para as provas de hipismo. E nós vimos a final individual e a final por equipe. Fantástico, cara. A coisa mais linda do mundo. Aquela pista maravilhosa, muito bem montada. Quem montou a pista foi um armador brasileiro, me fugiu agora o nome dele, mas ele fez uma pista, fez um negócio incrível. Cada obstáculo. A pista é enfeitada, tem planta, tem flores, aquele negócio todinho. O cavalo tem que estar acostumado com aquilo. Entendeu? O cavalo olha aquele universo ali. Correndo ali. Você que está montando, vai entrar no salto, a orelha dele muda toda hora. Né? De repente, quando você aponta a linha de salto assim, a orelha dele, vai para frente e ele está concentrado que ele tem que passar ali. Geralmente com o tsunami eu sempre pode mostrar de 1 a 2 obstáculos, né, se eu não me engano. Um obstáculo que você acha mais difícil, você pode mostrar para o animal. Aí sempre tem algum assim, né, que a gente vê. Pode ser que esse aqui... aquela leitura ali. Né? Aí a gente mostra para ele, para o assim animal. Como qualquer esporte, né? Você vai jogar vôlei, você vai jogar basquete, futebol, o técnico monta uma estratégia, né? Para que o seu time faça tudo direitinho ali. A mesma coisa esporte hípico. A mesma coisa qualquer prova, até mesmo adestramento, tudo isso, todo esporte que envolve a competição em si, você vai traçar o seu plano de trabalho e vai traçar o seu plano de competição. E dura tão pouco. Você às vezes trabalha um tempão para você passar o que ali? 70, 80 segundos, termina a prova. 70, 80 segundos no hipismo, no tambor é o quê? 16 segundos, 17, né? O tambor é tão rápido. Mais rápido, né? Quanto menor o tempo, melhor para o cavaleiro. Ou seja, deveria fazer que diferença entre tambor e hipismo um dia, hein? Sim. Trazer. Tem muita diferença, gente. Mas você sabe que já teve uma prova que foi assim, não sei se foi aqui no Brasil, era um cara, um cavaleiro de hipismo montando um 1/4 de milha e o cowboy do 1/4 de milha montando um cavalo de hipismo. E aí foi o cara tentando... O cara do hipismo tentando fazer... O tambor. Como é que dá o nome, Chico? Me ajuda aí. O giro. O giro, o esbarro, aquela coisa toda, e o cowboy tentando saltar com o cavalo. Pensa na dificuldade, né? Cada esporte tem a sua dificuldade, a sua peculiaridade, né, cara? Então... Não é de chegar de achar, eu sei fazer... fazer... eu vou montar, me daí que eu vou montar. Não é assim não. É complicado.
É, só porque a gente monta, não é que eu faço, eu sou de salto, não necessariamente eu vou saber fazer o tambor. Mas, E ao contrário. Mas é tudo diferente. é uma coisa que todo cavaleiro de salto deve fazer, que é o adestramento. Sim. As figuras de adestramento, né, os exercícios de adestramento são muito bons para o cavalo de salto, né? A maleabilidade, a entrega do cavalo, aquela coisa toda, a submissão do cavalo, o adestramento puxa muito por isso, né? Tanto que você vê os caras de adestramento, o cavalo fazendo cada coisa que tu não acredita. É muito lindo. Né? Aqui em Manaus, infelizmente, não tem adestramento, não tem nem cavalo para isso. Mas estão tentando introduzir, né? Outro dia teve Estão tentando começar a trazer para cá. Um cavalo muito bem treinado, muito qualificado para isso, né? É diferente, é um outro nível. Olha, o Gabilã, mandando aqui a sua pergunta, professor Lobão, como você vê o hoje no Amazonas em relação ao tempo que você chegou? A evolução, né? Como evoluiu bastante, ou tem algo para melhorar ainda? Eu acho que o evolução? Esporte, né? O esporte sempre tem algo, Sim. Com certeza absoluta. Mas a evolução de quando nós começamos aqui há 30 e tantos anos atrás é notória. Grotesca. Até a qualidade dos cavalos mudou. Né? Antigamente você montava num cavalo crioulo, montava num quarto de milha, montava num manga larga. Hoje, a maioria dos atletas já tem o seu cavalo, o BH, um anglo-árabe, lusitano, um lusitano, né? Um cavalo mais específico. Sim. E aí, de lá para cá, evoluiu muito, evoluíram os cavaleiros em Amazonas, evoluíram os treinadores, né? Porque você também tem que estudar, cara. Para dar aula de equitação você tem que estudar, tem que fazer federação cursos. Também. É interessante evoluiu. Você fazer cursos sobre armação de percurso, sobre a arbitragem, né? Sim. É interessante você conhecer o regulamento de salto, né? Porque você, numa competição, você conhecendo o regulamento de salto, você já sabe o que você pode errar ou não, e você tem ali até como discutir com o júri de campo. Sim. Né? Olha, mas não, você errou aqui, não, mas olha só, isso aí está dentro do regulamento, assim, assim, assado. E eu estou dentro do regulamento. E aí vai, né? Nós tivemos tem um cavaleiro brasileiro que o cara, Vitor Alves Teixeira, uma das coisas que o Vitor sempre passou é o seguinte: tem que conhecer o regulamento, leiam, estudem o regulamento, que sempre muda, né? O regulamento tem o básico, sim, mas a cada ano aparece ali uma modificação, alguma coisinha. E a cada ano que passa sempre está e você tem que chegar, você tem que obedecer o regulamento de salto da Confederação Brasileira de Pia e também tem que seguir as regras da FEI, que é a Federação Equestre Internacional. Né? Aqui no Brasil é a CBH. No Brasil é a CBH e quem controla no mundo inteiro é a FEI. Então você tem que seguir as regras. E hoje, né, antigamente o cara não ligava muito para o cavalo. Hoje tem uma cláusula, uma parte do regulamento que fala única e exclusivamente do que você tem que cuidar do cavalo. O que você não pode fazer... Ele é mais cuidado que a gente. Ele é mais cuidado que a gente. Né? Você não pode chicotear o cavalo. Porque muita gente ficava julgando, você não pode né? usar espora com força, que se você ferir o cavalo, por incrível que pareça... Aconteceu no Rio de Janeiro, não foi? No Rio de Janeiro, se eu não me engano, foi o Pedro Vênice. Foi um brasileiro. Ele estava entrando com o cavalo e o juiz da entrada da pista, que se chama juiz de paddock, sim, ele olhou o cavalo do Pedro
E aqui do lado, se eu não me engano foi ele, aqui do lado ele usou a espora um pouquinho mais forte, com rigidez um pouquinho, e saiu o pelo. Aí o juiz olhou, parará, eliminou ele. Ou seja, ali viu um pequeno arranhão, foi suficiente para chicote você não pode bater ostensivamente no cavalo, você pode dar um de alerta, entendeu? Só para dar um impulso. Só para o cavalo ficar mais alerta, ficar mais centrado naquela coisa. Agora bater ostensivamente não pode. Sem maltratos. Sem maltratos. Maltrato, né? A Vânia Paiva mandando aqui, ó, quanto custa um cavalo? E ela também quer saber o preço da aula de hipismo e quantas vezes tem que treinar por semana. Quanto custa um cavalo? Deve variar muito, né? Varia de preço, né? Varia. O cavalo, você pode comprar um cavalo de R$1.000 até um cavalo de milhões de dólares. Sim. Depende muito do cavalo. Mas para iniciante, é aquele negócio que eu te digo, para iniciante, um cavalo, até pônei serve, dependendo da criança. Sim. Né? Mas um cavalinho tranquilo ali, que não precisa, porque o básico, vamos lá, no primeiro ano que você vai ensinar uma criança a montar, você não exige que ela aprenda a saltar imediatamente. Você vai ensinar para ele como ela se equilibrar, como ela usa a mão, como ela usa a perna, né? Qual é a posição que ela tem que ficar. Tem o trote elevado, tem o galope. Galope na mão direita, o galope na mão esquerda, o trote. Trote elevado, que você precisa sair. Por isso que é mais indicado a partir dos 7, por causa Dos disso 7, tudo. Entendeu? Para a uma criança série associar. de regrinhas para você formar um bom cavaleiro, uma boa amazona. Sim. Porque isso tudo você vai usar, tudo isso, numa competição. Numa prova você vai usar isso. Ou seja, com uma escadinha ali até chegar ao salto. Isso. Né? O salto, eu diria para você que o salto é uma consequência de tudo isso. Se essa base foi bem feita, com certeza o salto vai ser bem feito também. Né? Porque a criança já absorveu tudo aquilo e sabe que no salto, eu como já competi, já saltei, eu me lembro até hoje, saltar é uma coisa fantástica, bicho. Você conseguir, é a mesma coisa que você conseguir levantar um avião do solo, é uma sensação assim, a gente fantástica. Voando. Só quem está lá em cima do bicho e vê ele fazer isso e se receber lá, digamos, entende, digamos, no início aquele medo, mas de repente vem aquela sensação boa. Você né? vai aperfeiçoando, você vai treinando e a consequência é você ir aumentando de categoria, saltando, indo para outros polos onde é mais desenvolvido, quem sabe chegar como o João, né? O João hoje está montando na Europa. O que é mais difícil ali treinar no hipismo? A criança ou o adulto? O adulto é o mais difícil que a criança. Apesar dele entender tudo, né? Tem alguns vícios, né? Que é difícil você tirar do adulto. A criança, como ela não tem esse vício, né? Você consegue contornar o problema. Ela entende mais. Ou seja, ela sabe ouve mais também. Né? O adulto quer discutir contigo. Pô, quando é que eu vou saltar? Quando é que eu vou dar um salto nesse obstáculo? Calma, peraí que não vamos chegar lá. Agora não. Ele acha que chegar ali, pegar o cavalo e já vai saltar. Rapaz, sair do outro lado, calma, que não é como se fosse uma arma, né? Quando é que vou atirar? Não, você tem que entender, conhecer a arma. Tem que saber conhecer a arma, primeira coisa. Aí depois você vai saltar. Isso é uma consequência do treino, coisa e tal. Ou seja, primeiro vem a parte teórica. Né? Tem gente que trabalha o cavalo todo dia. Sim. Né? Tem gente que monta 2, 3, 4, 5, 6 cavalos no dia. Né? O cara que vive disso, o cara que é profissional do hipismo, ele monta vários cavalos por dia, 1h, 45 minutos para cada cavalo. E aí ele vai. Quanto mais você monta, mais você se aperfeiçoa. E outra coisa, você montar cavalos diferentes
Você vai pegando a mania de cada um, né? E no final você sabe dominar qualquer tipo de cavalo. Cada cavalo tem sua montaria, isso é Cada fato. cavalo é específico a montaria. Não, todos não são iguais. Não são iguais, gente. É muito diferente. Tanto Então, que Pode falar. no início, quando a gente pegou o tsunami, eu tinha a minha mania antiga do spook. O spook já era mais devagar, o tsunami já é mais pra frente. Então eu não Mais posso. explosivo, né? Mais explosivo, aí tem aquele negócio, não posso mandar muito ele, eu tenho que segurar mais. O spook não, eu tinha que botar mais perna pra ele ir, mas é muita coisa. Tem muitas diferenças, cada cavalo é um cavalo. Aí às vezes, aí a gente tem manias mesmo. Agora, aqui em Manaus nós temos vários locais que você pode praticar, né? Aí Eu cada aconselho a procurar os centros tem seus hípicos, valores. ver os valores de aula, né? Dependendo da quantidade de vezes que você vai montar na semana. Ou seja, tem uma diária ali, digamos, Vários paga na preços. diária, São na vários semana. Você paga por mês. Né? Por mês Você vai lá, eu quero fazer ideal. aula 2 vezes por semana. Tem lugares que faz Valor semestral, é tal. trimestral, mas depende muito. Né? Sim. Aí você vai lá, monta, tem o seu instrutor que vai lhe dar aula, tem tudo isso. É importante que quem vai procurar o esporte, que tenha um instrutor, que esse instrutor fique dentro da pista dando aula, principalmente para as crianças. Nunca é bom você montar sozinho. Sim, Nunca. tem que ter alguém ali para Nunca. orientar. Né? Porque, de repente, você cai, cadê? Não tem ninguém. Então é importantíssimo que você monte com outro colega, com outra pessoa montando junto. Sim. O instrutor tem que estar presente, mas se você não tem, o instrutor ficou doente, coisa e tal, não monte sozinho. Não, Melhor mesmo esperar, que você né? conheça o seu cavalo, porque o cavalo é imprevisível. Tem dias e dias. Ele é Que nem a imprevisível, gente. né? Tem dias que a gente tá bem, tem dias que O não. cavalo é um ser muito assustado. É muito temperamental. Ele, na vida natural, ele vivia em manadas. Né? Então, um ajudava o outro. Tem cenas aí que a gente vê sobre cavalo. Enquanto tem uns que estão pastando, tem outros que estão vigiando o perímetro. Sim. Né? O garanhão da manada é o que mais presta atenção. Então ele está ali para proteger o bando. Depois Incrível, você pega um né? cavalo desse que estava lá atrás, coloca ele dentro de uma baia, né? Aquilo vem do gene dele. Sim. Vocês que montam aqui, ó, larga um cavalo aqui dentro. Qual é a primeira coisa que ele vai fazer, Chico? Vai chegar lá, vai se espojar na areia. Isso é verdade. Por que ele faz isso? Ah, é bacana. Por quê? Lá nos primórdios ele fazia isso para quê? Além dele se esticar, né, dele fazer o movimento, ele tirava os parasitas. Sim, então ele não está ali por acaso. Tudo tem um porquê. Tem um porquê. Né? Então o cavalo embaiado, ele requer muito mais cuidado do que o cavalo solto na natureza. O cavalo solto na natureza, você não precisa botar ferradura porque o casco dele é duro. Sim. Um cavalo na baia, você tem que colocar o sapato todo mês, que é para proteger o casco. Né? Eu tive um amigo veterinário, ele era coronel do exército, ele falava, o cavalo começa pelo casco. Cavalo que tem o casco bem cuidado, tem tudo para não ter problema nenhum. Então o cavalo tem que começar pelo casco. É Sim. por isso que você vai lá, limpa o casco, limpa a ranilha. O cavalo, quando começa a mancar, você desconfia, tem alguma coisa. Né? Quem lida com o cavalo, só de olhar já vê. E sabe que o cavalo tem algum problema, ou no casco, ou em algum lugar. Geralmente, vão lá, o cara tem o que a gente chama de broca. Sim. Né? Aquilo ali inflama o casco, o cara às vezes não consegue nem pisar. Aí o ferrador vai lá, mexe, faz o tiro, abre lá com o rinete até chegar na broca. Aí pronto, aí imediatamente passa a dor porque já saiu toda aquela
inflamação que estava Sim. no casco, infecção toda, e pronto, o cavalo vai voltar ao normal. Você já trabalhou em algum áreas aqui em Manaus, dando aulas? Eu sempre dei aula na Polícia Militar. Sempre na Sempre Polícia Militar. dei aula na Polícia Militar. Depois que eu saí, que eu falei, não, chega, eu estou cansado, coisa e tal. E a Luísa, não, pai, pô, vamos comprar um cavalo, vamos, papai. E nós compramos, aí eu fui para Newton Lins, gosto da Newton Lins lá, me dão liberdade de eu entrar na pista, né? De eu poder estar do lado dela, verificando, olha, está aqui, ó, solta aqui. E às vezes você não é o dono da verdade. Sim. Às vezes tem lá um instrutor que você vai lá, conversa com ele, e aí? Troca ideias, Troca né? ideia, Às vezes troca quando ele... Importante, né, trocar ideia com... Quando eu falei antes, quando ele não pode ir, aí eu vou, aí eu faço um treino mais leve, mas quando tem outro instrutor lá dentro, eu falo, fica de olho em mim, qualquer coisinha, tá? Entendeu? Pra qualquer coisinha importante ajudar. que a troca de informação, a troca de experiência é fundamental. Fundamental. Para o Kael Smith também ligado aqui, boa noite. Glória Fonseca pergunta aqui, hipismo, esporte, aliás, ela está afirmando aqui, hipismo, esporte belo e fascinante, parabéns. Guilherme Paiva, excelente entrevista, cowboy, esclarecedora e boas histórias. Um abraço. Valeu, Guilherme, um abraço para você também. Ele mandou aqui um beijo, meu irmão Dudu e sobrinha Luísa. Falou, Beijão, Guilherme. tio Um Guilherme. forte abraço para você. Obrigado aí desde cedo. Tio Guilherme, então, foi ele que pediu o link de manhã cedo. Olha, de manhã já Foi. tá... Pode mandar perguntas? Pode. Tá certo, obrigado mais uma vez, é o Guilherme Paiva, um abraço para você, tudo de bom, onde você estiver. E você pode também curtir, compartilhar a nossa live, deixar aí a sua Joinha. mensagem, deixar o seu joinha, tá certo? Aperte o sininho aí e tudo de bom para você. Vamos embora. Quem mais aqui também? Você pode deixar aí a sua mensagem, não é isso? Mandar fazer as suas perguntas. Mais uma vez, é o nosso podcast que acontece toda quarta-feira, direto aqui do CT Francisco Monteiro, do Tarumã, para todo o Brasil. Que Deus abençoe você, onde você estiver. E quem mais aqui? Fazer uma pergunta aqui para Luísa. Na sua opinião, como estão as provas de hipismo aqui em Manaus? Desde quando eu comecei, evoluíram bastante. Até porque nem tinha esse negócio de CBH, né, pai? Nem tinha antes. Já tinha, a Federação Amazonense já existe há muito tempo. Muito tempo. Mas de que trouxe uma pessoa de fora, um júri, né? Hoje, por agora tem. orientação da CBH, nós somos obrigados a ter um armador de percurso credenciado pela CBH e o presidente do júri de campo também credenciado pela CBH, que é para dar o cunho a chancela da Confederação Brasileira de Hipismo. Tem lá um relatório de prova, tudo que aconteceu. Mas evoluiu bastante. E isso é enviado para a CBH. Mesmo porque você pode ter as benesses da CBH, né? No que diz respeito a obstáculos, essa coisa toda, né? Ter lá o brasão da CBH e que você tem provas chanceladas pela Confederação Brasileira de Hipismo, né? Uma coisa que é importante para qualquer estado que tenha a sua federação. Evoluiu bastante. Hoje a gente tem até O um atleta sistema. também é federado. A gente tem um sistema onde a gente faz tudo já pelo site da federação. A gente consegue ver a nossa pontuação, Hoje a nossa, evoluiu onde a muito, gente está, a classificação, evolui bastante. Evoluiu muito. Antigamente era na tudo na caneta. caneta. Agora é tecnologia, hoje, né? na hora o cara Na tava hora passando mesmo, a prova, o cara tudo ao tá só vivo. Tudo digitando o resultado, sai imediatamente. Quando chegou o final da prova, acabou o concurso. Você já sabe Já da sua sabe a classificação. já sabe aonde você está no ranking, tudo isso. Os obstáculos muito também legal. evoluíram bastante, muito Os obstáculos bonitos também agora. melhoraram. Tudo A isso. gente sabe que falou muito aí sobre o hipismo, né? E outra, você também tem a função, ou seja, você é doutora veterinária. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa sobre esse teu trabalho, né, de veterinária. Como eu sempre estava nesse meio, né,
do hipismo e sempre próximo de cavalo, tanto que eu entrei, eu comecei, eu quero trabalhar com grandes animais. Na minha faculdade, nos 5 anos, eu fiz estágio de pequenos, mas eu focava muito em grandes animais. Tanto que nos estudos também, na teoria, era tudo, eu focava muito em grandes animais, cavalo, 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 cavalo. Mas aí acabou que quando eu terminei fui para pequenos animais. Mas a gente tá aí. De vez em quando eu pego umas coisinhas lá. O tsunami, eu que vacino ele, mas outras coisas, né? Como ele é um cavalinho complicado, que ele adora um veterinário, adama o Gaia. Para não dizer o contrário, é difícil, eu não consigo pegar sozinha, né? Fazer algumas coisas nele sozinha, como um veterinário. Sim. Mas a minha escolha de veterinária foi através desse contato que eu tenho desde criança com o animal. Sim. Sempre gostei muito de cachorro, gato também, mas assim, começou pelo esse contato com o cavalo especificamente. Ou seja, contando aí com o apoio do pai, a gente sabe que a mãe, ela tem um pouco de medo, mas eu tenho certeza que ela está torcendo, está orando, minha filha, cuidado. Com certeza. Toda vez de competição, leva esse santinho aqui para você, bota no seu bolso. Mas toda prova eu sempre tô com o meu santinho mesmo. Aí ela deu esse ano passado, acho que ela deu até pro papai. O pai não tinha, não. Agora vai nós dois, desde proteção. Aí ela diz, fica em casa orando. Se é para proteger, vamos embora. Isso. Vamos embora. Fica intercedendo ali por você, né? Dê tudo certo. Antes de entrar na pista, eu sempre passa água benta em mim e não expulso, não. Ou seja, tudo que for o que vale a fé, né? Exatamente. Aí eu faço uma oração ali, vamos na fé de Deus, dê tudo certo. Porque na minha primeira prova com ele, a minha queda foi muito feia. Mas foi vacilo meu, entendeu? Foi vacilo meu. Tanto que foi pós-obstáculo. Ele deu um saltão comigo que eu não consegui ir cair. Só que nessa aqui, quando eu caí de lado. E aí eu bati o meu lado esquerdo e eu não conseguia me mexer de jeito nenhum. Ainda bem que minha mãe já tinha ido embora pra missa, porque ela ia surtar. Porque todo mundo foi lá pra perto de mim, a ambulância. Esse aqui ficou desesperado. Luísa, se mexe. Eu não conseguia me mexer. Como, né? Isso é uma das coisas que a gente passa, né? É obrigatória também é a ambulância, né? Tem que ter uma ambulância. Tem que ter ambulância. Com paramédico nas competições. É importante, né? Sim. Aí, inclusive, nessa minha queda, se eu não tivesse com o uso do capacete, eu teria ficado ali mesmo. Eu ia de arrasta para cima, porque o meu capacete, depois, quando eu vi, ele rachou por dentro, para você ter noção. Ou seja, a queda foi muito forte, eu não consegui. Eu nunca tinha... Gente, eu nunca tinha andado de ambulância. Foi a primeira vez que eu andei de ambulância na minha vida. E é horrível. Porque eu não conseguia me mexer mesmo. Aí esse daqui mexe o pé, mexe o dedinho do pé. Eu não conseguia me mexer. Foi horrível. Se preocupa com ali na queda, eu dei um apagão por um tempinho. Quando eu vi, eu já tava o pessoal em cima de mim. Eu fiquei meio perdida assim. Foi um negócio bem... foi uma queda feia, sabe? Então... Depois disso daí eu faço toda a minha proteção. Hoje, por exemplo, você tem coletes. Tem os coletes. Que você usa o colete, que ele tem um reforço nas costas, aqui no peito. Tem questão de proteger a coluna. Geralmente as crianças usam bastante. A maioria delas usa o colete, é opcional. Tem um que outro dia eu estava lendo um artigo. É um que é tipo um airbag. Ele tem uma cordinha que você amarra numa fivela da cela. Sim. Quando você cai, puxa essa cordinha, ele infla, você já cai com ele inflado no chão. Olha, né? Legal, né? Absorve muito o impacto. Eu achei aquilo super interessante. Mas eu acho que no Brasil ainda não tem. Vou trazer um pro Chico aí para... presente bacana, Chico, é legal. Ele vai gostar. Tu já viu? O Chico viu. Achei interessante. Ele vai pedir aí para. Olha, mais aqui. Professor Lobão, hoje quem é o presidente da Federação de Hipismo na nossa região norte? Olha, o presidente... O Elano. Hã?
É o Elano. O Elano é o presidente E e o o vice é Raoni Raoni. é o vice-presidente da Vice-presidente. federação. Estão fazendo um belíssimo trabalho. Estão Bacana. recuperando a federação como um todo, Sim. né? Financeiramente, prestígio que a federação tinha perdido Ou junto seja, à está caindo federação, dinheiro na caixinha. eles estão conquistando tudo de volta, né? Porque o esporte ele tem que agregar, né? Você não pode pensar num esporte que desagregue as pessoas, né? Então você tem se que juntar e administrar para que todos tenham a federação como uma Sim. ajuda para todo atleta, fazendo boas incentivando, competições, né, as pessoas, incentivando. as crianças. Por exemplo, tem o ranking agora na federação quem for o melhor do ranking vai competir lá fora, vai para uma prova em São Paulo, alguma coisa nesse representando sentido. o Amazonas. Representando, aí Legal. você vai representar o seu estado, essa coisa toda. Eu acho isso muito legal. É. Lá atrás, quando a gente começou a federação, em alguns momentos a federação fazia isso, né? Só que a federação que não tinha muitos recursos, essa coisa toda. Hoje parece que as coisas estão melhorando, estão encaixando. Amém. E todas as provas estão sendo muito bem organizadas em todos os áreas, né? A última prova que nós tivemos foi lá no Manege da Andresa Nassi. E também todo o cuidado, né, com o animal. Tem, A ADAF tem que estar presente, tudo isso, E para ver a saúde dos animais. é um local muito bacana. A Newton Lins também é muito legal. Tem a Tami, que é Sim, ali Pazuello. no Pazuello, Sim. né? E tem a escola de equitação Tiradentes, Tiradentes. que está continuando agora. Aí tem Como também instrutor agora o James Castelo e Branco. também tem a da Alexia Cordeiro Alexia e Cordeiro. o E tem uma Wilson. menina aqui Wilson. do- Wilson. é. Jurandir Então, Wilson. você Santa tem Maria. São vários vários lugares esses. que você pode optar e montar. Né? Isso eu Antes acho não tinha legal. tudo isso, né? Antigamente Antes era- tinham outros centros hípicos. Né? Sim. Nós tínhamos o JC, Almeida Prado. Essa turma acabou, mas a Andresa continuou, a Tami continuou, a cavalaria continuou direto. A cavalaria, além da escolinha Tiradentes, que eu fui instrutor por 30 e poucos anos, ela tem um trabalho fantástico no que diz respeito à ecoterapia. Realmente eles têm lá um corpo de profissionais especializados, né? E o serviço que eles prestam para a comunidade é uma coisa assim Muito bonita de você ver. Sim. E é muitas pessoas que procuram. Tem fila. E é Muitas outra pessoas. coisa, é gratuito. É gratuito. Não é só crianças com síndrome de Down, não. todo mundo, Autistas criança, também, crianças com autismo. adulto. Eles fazem um trabalho fantástico ali. É. Aí eles têm os cavalos próprios para isso. Para cavalos tranquilos. E sempre gente acompanhando. Sempre são Você 4. falou, né, cinco o chamado pessoas. cavalo professor, né? Isso. Ele vai tranquilo. Sempre Então tem. a polícia militar, além do patrulhamento a cavalo, aquela coisa toda, eles também têm o hipismo, né? E tem a ecoterapia. Sim. Então eles abrem as portas para a comunidade. Eu acho o trabalho dele na ecoterapia é fascinante. E ali tem psicólogos, tem terapeutas, tem Fisioterapia, fisioterapia, veterinário. Que precisa ter toda uma equipe para toda uma equipe. ajudar. Sim. Olha, o que mais aqui cabe? Filmes, Luísa, qual foi o seu maior aperreio que você passou com o tsunami? Foram tantos. Vários. Foram vários, né? Foram tantos. Meu maior perreio com o tsunami. Meu Deus do céu. Teve muitos ou não Foram teve? tantos. Não, foram foram tantos. muitos. Foram tantos. Mas em prova?
Prova? Ou normal? Pode ser normal, pode ser normal. Gente, quando foi? Não sei. Foram. Eu vou Gente, refrescar a tua memória. foram- Aquela vez que Ajuda ele aí, não papai. estava acostumado ali no picadeiro, que ele passou em frente ali, o Juvenal na peixaria ali, Ai, meu Deus, ele ele deu um. enlouqueceu. Eu lembro que nesse dia ele deu um coice. Ele nem é de dar coice, mas ele deu um coice que bateu ali na travezinha do negócio. Fiquei nervosa, porque fiquei com medo de ter Saiu gente, né? pulando e tudo. Eu acho que ali Eu foi, queria saber de maior conversa. né? perigo. ali foi uma situação assim. Ai, foram já tantos aprendidos Nervosa, cavalo. Muitas situações nervosas que a gente já se meteu. Elas estão ficando para trás, graças a Deus É. elas estão ficando para trás. Acho que vai ficando mais velho, vai ficando mais mansinho, Calma. mais tranquilo. Olha, a Giovana também tá ligado aqui no nosso podcast. André Magalhães. Olha aí, Giovana Magalhães André mandando um foi- abraço para vocês dois aí. Giovana montou no Fato Novo. Montou comigo. A Giovana montava no Fato Novo. Giovana, tu vai saltar essa altura aqui. Pelo amor de Deus, professor. Vai montar isso aqui. Porque o cavalo vai. E o André foi meu companheiro de equitação, de cavalgada. Nossa Senhora. Muitos anos. Nós compramos aqueles cavalos que eu falei para você, Sim. no Jockey de São Paulo. Ele tinha uma égua fantástica, bonita, linda. Eu fiquei com a Nigre, ele ficou com esse e outros cavalos que a turma conhecida montou. Mas o André é um fanático por De cavalo. cavalo. Esse aí é. Esse Esse gosta é. realmente, né? Ama aí o mundo dos cavalos. E E ele o é. tio dele, o Rogério Jansen, já não está mais aqui com a gente, também era um apaixonado por cavalo. O Rogério foi quem conseguiu Sim. fundar a Federação Amazonense de Peixe. Ele foi o primeiro presidente da Federação Amazonense de Peixe. E o André e a Giovana, não sei se é a Giovana, que é a filha dele, que tá aí. É a Giovana. Acho que Giovana ela, é né? filha do André. É. Aí é a mesma coisa, né? Pai e filha, instrutor, porque ela também é aluna dele de tambor, né? Aí a mesma coisa a gente. E ela falou aqui, ó, a Giovana, ela disse, fala o nome da égua. Qual é o nome da égua? Qual? Ela tá perguntando, fala o nome da Teve várias. Teve Teve a várias. Nigle, a Fágica, que foi um BH, e eu não me lembro agora o nome da égua inglesa. Ela disse que foi uma honra ter montado no Fato Fato Novo. Novo. Fatal. Fato Novo. Fato Novo da Jussara. Comprei esse cavalo, Sim. ele era do Rogério. Ela disse que o nome da égua é Fágica. Fágica. Faz. Fágica, né? Fágica. Esse que eu disse. Sim, ela tinha mandado aqui no início, porque eu só li aqui, como eu não tinha entendido, eu achei que ela tinha digitado errado, é Fágica, né? É Fágica, era o Tá nome certo. da égua. Abraço, Giovana. Aí, Eu não li o Giovana. início, eu não li o Giovana início. tem que voltar pro salto, Giovana. Não, Vou te acho que colocar para montar no Tsunami. acho Mais que a Gil tranquilo. não volta, não. Agora ela tá em tambor. Agora ela foi para a porra do... Ela agora ela está tá no em tambor, né? tambor. Ela ainda está montando, Chico, no tambor? montei com o André. Falando É. nisso, vai ter prova, né, Chico? Dia 15 de junho. Dia Prova. 15. Dia 15 de junho aqui no CT Francisco Monteiro. Ó. Olha aí, vamos para cá ver essa prova. Pronto. E pra gente vai ser dia 28 e 29, se eu não me acho que engano, Olha, já de vou dar junho. comandado é pelo Amazonense. Dr. Gaia. É o Gaia. O Gaia foi meu aluno. O Gaia Vai ser o aluno. Foi meu aluno. O Gaia foi Foi meu bom aluno. aluno. Foi Hã? bom aluno, Gaia. Foi bom aluno. Foi O Gaia bom era aluno. dedicado. Montava no Fato Novo também. Ele, né? Muitos passaram pelo Fato Novo. Sim. Muitos. E o Gaia hoje de grandes animais aqui. É um dos Referência. melhores que tem em Manaus. É referência. Conhece muito. Estudou muito, fez curso fora do Brasil. Salvou o tsunami, né? Você- Salvou o dedicação, tsunami. Salvou o Ele tirou o tsunami. tsunami de uma crise de cólica que nem eu acreditava. Deus me livre, esse dia eu fiquei, pelo amor de Mas Deus. ele salvou o cavalo. Graças a Deus. Ele tinha acabado de chegar. É.
Acho que não tinha nem Acho um que ano, né? Ele não tinha se aclimatado Né? ainda, né? O cara veio lá do frio, do Aí São Paulo. eu só tava pensando, pega meu o Deus, calor. mal o bichinho chegou, né? Aí tem a questão financeira, eu mal comecei os meus treinos, aí, meu Deus do céu, uma cólica, uma hora dessa. Aí quando eu vi, era 6 horas da manhã, Sim. o Oda, que é o tratador dele, me O Chico ligando. passou a noite inteira dando soro pra esse cavalo. Aí o Oda me ligou. Quando eu vi o Oda me ligando, aconteceu alguma coisa com o tsunami. Aí foi quando ele me falou. Aí corre pra lá pro Aras, compra uns medicamentos, soro, vixe. Aí fica de madrugada, né? Andando com o animal, vendo o soro. Meu Deus do céu. É muita coisa. Fiquei apavorada. É uma das coisas que mais matam os cavalos é cólica. Sim. Né? Cólica. E cólica depende de uma série de fatores. Existem especialistas hoje em cólica. Né? Vai ter até um curso aqui em Manaus. É um veterinário aqui de Manaus. Ele vai falar exclusivamente sobre cólica. Qual o nome dele, Chico? O Jadson. Ah, É o Jadson. o Jadson. Ele vai falar exclusivamente Conheço o Jadson. sobre cólica equina. Também está evoluindo bastante o Jadson nessa área, né? Ele está montando um hospital para equino. Vai ser aqui né? no Tarumã mesmo? Tarumã, né? Sim. Tô sabendo. Vai ser excelente profissional. Muito Já bom. tá crescendo bastante. Ele estudou hoje na você mesma tem- época que eu da faculdade, Hoje mas você ele tem era de alguns outra. centros aí, por exemplo, lá Foi na na mesma Newton Lins tem um hospital, foi inaugurado recentemente, O centro cirúrgico. um centro cirúrgico, né? É. Fantástico. Muito bem montado. Mesa cirúrgica, muito bom. Bem equipado. Tudo equipado. Bem equipado. Eles têm uma faculdade ali de veterinária, né? Então, extremamente interessante a parte do curso deles com o hospital e todo esse meio que envolve o cavalo. Olha, para você que nos acompanha em todo o Brasil, nosso podcast CT-FM, direto aqui do Tarumã. Lembrando a você que vem aí a quinta Sport Remanso, aí no Novo Remanso, no município de Itacoatiara, dia 6 a 8 de junho. E tem também um super bingo no valor de R$15 mil, exposição de animais, atrações aí. Também tem uma atração nacional Gilson e Gabriel. Enfim, bandas convidadas e muito mais. Você é o convidado para participar com a gente da quinta Sport Remanso, aí no Novo Remanso, no município de Itacoatiara. Vamos seguindo Uau. o nosso podcast. Vamos lá, né? Você vai também? Vamos? Vamos lá, vamos lá. De cavalo a gente vai falar a noite inteira. Falou em cavalo, vamos embora, né? O Chico também já está se preparando aí com a comitiva CT-FM. Vai ter rodeio e muito mais lá, né? Legal. Bacana. E quem mais aqui? Também a Giovana, fazendo a pergunta aqui. Pergunta do André. A pergunta do André, assim. Eduardo, conta a história do Astro Drake. Drake. Pedindo aí para contar a história. Astro Drake foi o primeiro cavalo que eu comprei aqui em Manaus. O André foi comigo Sim. na estrada, na Manaus-Itacoatiara. Tinha um cara aqui que ele tinha vários cavalos ingleses, puro sangue inglês. Sim. E o Astro Drake era o garanhão da tropa dele. Aí o cara me mostrou um monte de cavalo, me mostrou égua, me mostrou tudo. E eu olhava para o Astro Drake assim, falava, pô, gostei dele. Ele, mas pô, é o meu garanhão, pô, como é que eu vou fazer? Mas tu tem uns potros aí que depois você não castra, deixa o potro aí que depois você tem outro garanhão, pô. O Astro Drake era um cavalo lindo, cara. Tinha uma cabeça, coisa mais linda do mundo era a cabeça daquele cavalo. E aí o cara, pô, e aí, me vende, o cara, até que o cara falou, tá bom, vou vender. Aí eu, tá bom, onde é que ele vai ficar? Aí não, ele vai ficar lá no Vilarejo do Cavalo. Sim. Vilarejo do Cavalo era ali na Pedro Teixeira, né? como é o nome daquele negócio? Era o Gemido da Cabrita que tinha lá, ficava ali Ah, no dentro. turismo, né? Hã?
Não, era ali na Pedro Teixeira. Era na Pedro Teixeira. Na Pedro Teixeira. O dono era o hã? É o Vigílio. Vigílio. O Vigílio Cortez. Vigílio Cortez, é isso mesmo. E aí, um belo dia à tarde, o cara falou, ó, o cavalo vai hoje para lá. Aí fomos para lá esperar o cavalo chegar. Rapaz, quando o cara desembarcou o cavalo, que ele veio puxando o cavalo, o boleto do cavalo estava desse tamanho. Aí eu falei, meu Deus do céu, rapaz, olha só. Vamos lá, o Vigílio conhecia cavalo. Não, vamos dar uma ducha de água, vamos dar não sei lá o que, um anti-inflamatório, parará, medicou o cavalo. Pois bem, esse cavalo teve um problema de abronema que nós também curamos e Vigílio sempre ali atento a essas coisas. Durante o tempo que eu tive esse cavalo, eu não comprava ração. Como ele era um cavalo alto, bonito, atlético, aquele cavalo, tipo cavalo de corrida, então o pessoal tinha as eguinhas e levava lá, pô, eu queria que seu cavalo cobrisse a minha égua aqui, que eu quero um potro bonito. Quanto é que o senhor cobra? Eu não cobro nada de dinheiro não, eu cobro em ração. São 6 sacos de ração, meu amigo, eu passei 4 anos sem comprar um saco de ração. E eu tinha 3 cavalos nessa época. E eu querendo mas o Drake manteve mais. os 3 cavalos com ele, inclusive. Até que foi meu primeiro cavalo de salto aqui em Manaus. Sim. Entrei em várias competições com ele. E depois veio um amigo nosso que montava também lá no vilarejo. Pô, eu quero levar esse cavalo, eu tenho mais égua lá. Eu falei, tá bom, cara, leva. Aí ele levou, já estava o cavalo já com uma certa idade. Aí ele foi embora, levou para a fazenda dele e o cavalo foi embora. O André chegou a montar nele? O André, eu acho que o André montou antes dele. Eu acho que ele montou. Era muito bonito aquele cavalo, muito bonito. Muito bonito mesmo. E nessa super quarta-feira, você que nos acompanha, agradecendo você que está aí do outro lado, você que deixou a sua mensagem, você que curtiu, você que segue o canal, peça para mais pessoas também seguir o nosso canal CT FM. E agradecendo também ao Luiz Abreu por ter aceito aí o nosso convite da nossa equipe, a nossa produção, que mandou o convite para você, e também da Luísa, da doutora Luísa, médica veterinária. Obrigado a vocês todos. E eu quero que você deixe uma mensagem para quem está começando aí no esporte, nesse esporte fascinante que é o hipismo. Tá bom, gente. A mensagem que eu tenho para falar é que, como é um esporte difícil, tem vários desafios, mas assim, se faz parte do seu sonho, não desistir e persistir. É uma coisa que eu levo isso pra mim, pra minha vida pessoal também. E assim, ninguém é melhor que ninguém, vamos se juntar mesmo, que eu acho que a gente está no caminho certo, com a ajuda da federação e todos os instrutores das hípicas, se juntar em prol do esporte, nada desse negocinho de joguinho e tal, um melhor do que outro, ninguém é melhor do que ninguém. E cada um se ajudando, e também, como falei, não desistir. Se for seu sonho, vai atrás. É um dos meus sonhos, sim, né? Faz parte, então eu não desisto, por isso que eu tô nele até hoje, desde meus 5 anos. Como eu falei, vou fazer 26 já. E é uma coisa que eu falo, eu trago do esporte para minha vida pessoal, né? Que é saber perder na vida, a gente nem sempre vai ganhar também, sim, né? É tudo uma metáfora, eu faço do esporte sempre uma metáfora, trazendo tudo para a vida real mesmo. Então, essa questão de confiança, confie em você, não desista. Como eu falei, se é seu sonho, corra, vai atrás, porque eu sei que tem crianças que estão começando agora,
né? E que estão muito boas, são crianças muito boas, inclusive, que eu tenho certeza que se elas continuarem nesse esporte, elas vão muito longe, né? E então, eu torço muito para que essas crianças também se realizem, né? Porque eu já passei por isso quando eu era criança também. Eu sei como é legal ganhar e trazer, como eu falei, o que eu acho que muito importante mesmo, essa questão de que nem sempre você vai ganhar, saber diferenciar as coisas. E aí eu acredito nisso, né? Essa mensagem que eu tenho para falar, para não desistir e sempre persistir. Se acontecer, se cair, levante também. Privilégio de quem monta cair. Privilégio, só cai quem monta. Sim, obrigado, Luísa. Eu que agradeço. Então é isso, o nosso podcast. Obrigado, Luiz. Qual a mensagem que você deixa também para quem está começando no hipismo, né? Como eu falei, além de fascinante, é contagiante, né? Amor, ou seja, é terapia, é tudo de bom. É bom para a cabeça, é bom para o espírito, é bom para o corpo. É bom para a alma. Bom para a alma. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade da gente estar aqui conversando sobre o cavalo. Não digo nem sobre o hipismo, mas sobre o cavalo, né? E lembrar que esse esporte, ele realmente, para a criança, para o adolescente e até mesmo para o adulto, ele só traz benefícios, só faz bem. Sim. Eu não conheço ninguém que tenha se arrependido de ter um cavalo, de montar, de praticar o esporte, ou mesmo só para passear. Só para passear. O fato de você pegar o seu cavalo, tirar da baia e começar a escovar o seu cavalo, você já esquece de todos os seus problemas. Eu sei que depois eles voltam, mas naquele momento ali você está ali na paz. Na paz. Você e o seu cavalo. Então, mais uma vez, obrigado. Divulguem realmente o esporte de uma maneira geral. E convidem outros cavaleiros, convidem o pessoal das hípicas, os responsáveis pelos centros hípicos aqui em Manaus. Eles também têm muito a contribuir. Sim. Muito a contribuir pela experiência dele, pelos sufocos que já passaram, a volta por cima, tudo isso. Porque tenho certeza que todo cavaleiro Amazonas já passou por isso. Deu a volta por cima. Mais uma vez, eu afirmo, montar faz bem para a mente, faz bem para o espírito, faz bem para o corpo. Muito obrigado, uma boa noite para todos. Então é isso, esse é o nosso podcast. Obrigado também ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado aos criadores também aqui do podcast, Francisco Monteiro, Marcelo Fernandes. Obrigado também ao DJ Gabilan e você do outro lado. Nosso muito obrigado onde você estiver, que Deus abençoe você poderosamente. Conhecemos um pouco mais sobre o hipismo, é uma modalidade da arte de montar cavalo. Então é isso, forte abraço a você, foi muito bom conhecer você como treinador e também cavaleiro, e você, Amazonas, que Deus abençoe. Obrigada, você poderosamente. Tudo de bom a você. Valeu, um forte abraço a você.